Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do Café com Velocidade. Chegamos com mais uma edição 553, com algumas mudanças. Sim, esse ano de 2018 vai ter algumas pequenas diferenças no programa. Quem está falando agora contigo é Thiago Santa Rosa. Por quê? Porque Thiago Raposo decidiu abandonar a apresentação do programa, mas não abandonar o programa em si. Ele está aqui na mesa, assim como os meus companheiros Bárbara Franzin, Fábio Campos e Diogo Gomes, ou seja, a turma toda presente para mais uma edição do Café com Velocidade. Bom, 553, chegando para falar de Fórmula 1, chegando para falar de Fórmula E. Nós vamos trazer boas discussões, como de costume. E agora eu quero ouvir uma introdução rapidinha de Thiago Raposo sobre o que teremos na edição desta semana. Vai lá, Raposo. Olá, Thiago Santa Rosa, olá, queridos ouvintes, estamos aí de volta. Não abandonei, né, Thiago Santa Rosa? Nós fizemos aí um rodízio que eu acho que é interessante. Bárbara já passou por este cargo de âncora do Café com Velocidade. Eu passei por um tempo, agora nada mais justo de você também assumir um pouco. Eu espero que, quem sabe, no futuro, Fábio Campos também sinta essa vontade. E vou te dar uma novidade, né? Existe aí uma fama por aí de que quem é âncora do programa é o dono do programa. Então sinta-se agora como dono do Café com Velocidade. Para comandar tudo aí. E a gente vai falar de Fórmula E, que teve aí mais uma etapa, né? Etapa do México, e um pouquinho sobre a Fórmula 1, que teve aí a sua primeira semana de treinos de pré-temporada. Exatamente, Thiago Raposo. Eu não me sinto dono deste programa. O dono, na verdade, são os nossos ouvintes, aqueles que nos apoiam, que ouvem através do Podbean e dos milhares de aplicativos disponíveis para ouvir o podcast aonde e quando quiserem. E é claro, a você que escuta no www.cafécomvelocidade.com.br. E quem está também auxiliando, como sempre, com seu brilhantismo habitual, é Bárbara Franzin, que esteve ligada neste final de semana em tudo que aconteceu na Cidade do México sobre a Fórmula E, não é isso, Babi? Seja muito bem-vinda ao programa desta noite. Obrigada, Rosa. Também o bom dia, boa tarde, boa noite para os demais amigos aí da bancada. E é muito bom estar de volta, né? A gente, pelo menos eu, né? Tirei umas férias um pouquinho mais longas aí e tô voltando ao ritmo de acompanhar corridas também aos poucos. Mas sim, esse final de semana estive ligada na Fórmula E, no que aconteceu lá na Cidade do México. Estou um pouquinho de olho na Fórmula 1, não tanto quanto eu gostaria, mas também acompanhando aqui e ali uma coisa que está acontecendo, né, umas pinceladas. Mas eu tenho certeza que esse programa vai ser muito legal, a gente já tem assunto para discutir, que isso, na verdade, nunca falta quando a gente fala de automobilismo, né, temos muito a discutir. Então é muito bom estar aqui com vocês e estar de volta ao Café com Velocidade. E também quem está conosco é ele, Fábio Campos, direto da lindíssima e falando do coração, aprazível cidade de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, Campos. Campos, nós tivemos uma série de perguntas aí enviadas de última hora pelos nossos apoiadores, muitas questões a respeito da Fórmula 1. Você está animado para responder a todas essas indagações? Seja muito bem-vindo, meu caro amigo. Olá para você, Rosa. Olá para os nossos colegas, olá para os nossos ouvintes. Eu estou muito animado, é sempre bom voltar, né? Embora eu esteja, já confesso para o ouvinte, já nesse retorno, que aliás agradecendo já a todo mundo que mandou e-mail, porque
até a volta foi decidida um pouco em cima da hora de todos nós, e os ouvintes também foram um pouco pegos de surpresas, e pelo que vocês estão dizendo, já tem muitas perguntas que chegaram aí nas últimas horas, nos últimos momentos antes do programa começar. Eu estou muito animado, Rosa, mas eu estou muito preocupado também, porque a última edição que a gente gravou, se eu não me engano, foi final de dezembro. Digo nós todos, né? Teve as edições do Rally Dakar, né? Feitas pelo Thiago, pelo Diogo, mas a última edição no esquema normal, digamos assim, foi no meio de dezembro, né? Uma edição que a gente gravou. Eu não sei se é uma coisa minha, mas parece que de lá para cá não passaram 2, 3 meses. Parece que passaram 6 meses, 7 meses. Tamanho é essa falta que a gente sente, mas também, por mais que a gente tente buscar o automobilismo por outros caminhos, mais assustado eu, pelo menos, fico com a falta da capacidade de diálogo, de discordância e de troca de ideias que a gente vê pelo mundo afora. Então eu estou preocupado, eu torço para o Café com Velocidade continuar sendo uma exceção a esses universos todos, que a gente consiga aqui trocar ideias, divergir, debater, porque o que eu vi nesses 3 meses sem café, não em podcasts, mas em outros lugares, me assusta como o Brasil hoje em dia, as pessoas não dialogam, não discordam, é o lado de lá contra o lado de cá, para lá, carimbo para cá. Então tomara que nessa temporada nova do café a gente consiga furar um pouquinho esse bloqueio e continuar mantendo a nossa ideia de discutir, de entrar fundo nos temas, que também é uma coisa que se faz muito pouco. Então eu estou animado, mas estou preocupado. Tomara que o ouvinte também esteja com essa vibração, saiba discordar, como os nossos ouvintes sempre são, e que a gente consiga fazer bons programas aí 2018 afora. Você me fez alguma pergunta sobre Fórmula 1? Eu estou esquecendo já de antemão? Não. Se eu estava animado com a Fórmula 1, né? Exato. E não só com a Fórmula 1, mas a interação com os nossos ouvintes, que vão trazer muitos assuntos para serem tratados ao longo do programa. Exatamente, a gente conta com eles. Sobre a Fórmula 1, a gente tem tanta coisa para falar, né? Tem tanta coisa para entrar, tem tanta coisa que aconteceu, não nesses testes, os testes foram simbólicos praticamente, mas teve tanta notícia, tanta mudança, tanto erro, tanto caminho seguido, tantas coisas de bastidores que aconteceram, que a gente tenta aqui pincelar, claro, né? Não dá para fazer isso num programa só, ia demorar 5, 6 horas de duração, não vai demorar isso tudo, mas a gente vai tentando pincelar aqui algumas coisas importantes. Aconteceu muita coisa, né, nessa pré-temporada, mas mais aquelas que de fato são muito bastidores, né? O que a gente quer mesmo, que é carro na pista, o que é legal, o que é bacana, o que é interessante, a gente teve pouquíssimo nessa última semana que passou, e o ouvinte já recebendo esse programa já com a segunda semana em andamento, né? O ouvinte já sabendo mais do que a gente, como sempre, né? Porque os testes voltam nessa terça e a gente está gravando na segunda, e aí a gente espera ter uma ideia melhor do que vem por aí. Sem sombra de dúvidas, é bom para o ouvinte que ainda não se habituou, não entrou nessa temporada 2018 da Fórmula 1, vai conseguir, ou talvez consiga ter essa entrada conosco aqui com algumas informações a respeito do que aconteceu, como você comentou, nos bastidores, além de outros pitacos, informações, discussões, enfim, do jeito que o Café com Velocidade se propõe a fazer todo ano. E ele faz todo ano isso com o apoio dos nossos queridos apoiadores. Eu já peço perdão, assim, pela redundância, né? O apoio dos apoiadores, mas são vocês mesmo que fazem o programa, vocês que ajudam a custear o valor tanto de armazenagem dos programas, promoções, ações de marketing que a gente planeja. O salário do âncora. O salário do âncora nem tanto, ele não recebe já há um tempo. O Thiago Raposo que comentou isso comigo. Mas, brincadeiras à parte, tudo que é disponibilizado para o Café com Velocidade tem o apoio de diversas pessoas que entram lá no apoia.se/Café com Velocidade e deixam lá uma quantia, qualquer quantia. Eu não lembro se agora tem um mínimo lá, Bárbara Franzin, mas mesmo que tenha um mínimo, se você quiser... Pode ser R$1, Rosa. Pode ser R$1. Se você quiser apoiar com R$1, você pode. Se quiser apoiar com 100, você pode. A gente vai fazer o mesmo programa para quem apoia com 1, com 10, com 50, com 100, com 1000, com 10 mil... Vai que tem alguma empresa ou alguém,
ou alguém de Tem alguma alguém que apoia com empresa. 1.000? Não, só de curiosidade. Não, né? Ainda não, A mas gente quem ainda sabe? não, mas quem sabe? Quem sabe? Se tá ouvindo, faz aí o trabalho de marketing de alguma empresa grande que queira apoiar o programa. Estamos abertos a abrir negociações a respeito e dar o espaço que o www.cafécomvelocidade.com.br tem na web e tem dentre os fãs de automobilismo. Vamos lembrar que no final do ano passado fizemos um encontro bem legal com pessoas de todo o Brasil aqui na cidade de São Paulo, antes do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Faremos de novo esse ano, com certeza, e esse tipo de interação e integração só é possível graças a vocês, apoiadores. Então, o meu muito obrigado. 2018 está começando muito por conta de vocês. Bom, chega de introduções. Diogo Gomes, que não foi apresentado agora, vai ser apresentado daqui a pouco quando chegar para participar do bloco da Fórmula 1. Mas agora nós vamos começar esse programa com Fórmula E. Fórmula E. Bom, vamos começar então as discussões do ano de 2018 com quase a equipe completa. Como eu falei no bloco, na introdução do programa, Diogo Gomes não participará deste bloco sobre Fórmula E. Mas estamos aqui, eu, Thiago Raposo, Bárbara Franzin e Fábio Campos, para falar sobre a etapa do México desta categoria, que já gera muitas discussões, muitas polêmicas, muitos assuntos. E detalhe, ela está na 4ª temporada. Olha só, eu nunca imaginava que a Fórmula E ia conseguir fazer tanto barulho no início de categoria. Eu não sei vocês o que acham, mas eu estou bastante surpreso. E chegamos a essa etapa do México com mais algumas ações, mais algumas curiosidades, mas antes de mais nada, antes de entrar em um tema específico, Bárbara Franzin, o que você achou da corrida de forma sintetizada? Bem curtinha. Eu achei que poderia ter mais emoções. E a gente foi privado aí de talvez ter uma briga pela liderança por conta dos problemas do carro do Rosenqvist. Ou de uma briga, ou de uma corrida que ele ia levar muito tranquilamente. Então, Mas resumido, é isso. Mas você achou a corrida ruim, boa, assim, bem de leve? Eu posso dizer média, porque ela teve ali diversos momentos que poderiam ter acontecido ultrapassagens, que o pelotão estava muito perto, mas poucas foram concretizadas. Então eu esperava só um pouquinho mais. Mas acho que não foi nem horrível, nem muito bom. Fábio Campos, também sintetizado, tá? Só para iniciar as conversas. Média, o que para padrão da Fórmula E é ruim. Thiago Raposo, então agora você, instigado pelos seus companheiros de mesa, o que você achou desta corrida do México? Não, eu acho que eu fico com médio também. Eu acho que ali na frente tá me chateando bastante essa questão dos carros que param do nada. Eu acho que já está começando a influenciar muito o resultado. A gente está vendo isso sucessivamente nesse ano, principalmente. A gente teve aquela briga do Di Grassi com o Piquet na segunda etapa, se não me engano, que eles vinham para disputar a 4ª colocação, ou 5ª, e o Di Grassi para do nada. O Buemi já teve esse problema na primeira etapa, então é um problema que acho que tá tirando um pouquinho do brilho, assim, porque, sabe, o Rosenqvist ali na frente, poderíamos ter tido uma briga interessante e tal, e para do nada. Então é algo que tá me desagradando na Fórmula E. Mas a corrida anterior, por exemplo, foi uma corrida bem melhor do que essa. Se a gente for comparar padrões aí, realmente foi de média para ruim essa etapa do México. Aí eu queria fazer só uma avaliação geral com vocês. Lembrar da prova anterior, né, a que foi vencida pelo Lucas Di Grassi no ano passado.
eu espero que esteja com a memória em dia, tá? Porque a memória do programa aqui é do Fábio Campos, tá? Eu tô forçando aqui a cabeça. Foi ele que ganhou. Não, você tá certo, foi ele que ganhou. Não, porque às vezes também ele ganha e não ganha, porque a Audi, né? Foi esse caso, né, do México. Né? Então, esse é o problema, porque ele levou na pista, mas não levou e isso complica quem busca assim os resultados de cabeça. Mas vamos ficar só na pista. De Grassi ganhou, foi uma corrida que ele fez uma estratégia, teve alguns incidentes. Aí eu pergunto para vocês, o que teve de diferente do ano passado para esse ano que fez a corrida desse ano ser média? A do ano passado foi boa. O que teve de diferente? O que não teve foi safety car, né? O safety car que é um instrumento que algumas categorias transformam de forma errada em virtual, mas o safety car de verdade, não precisa ser o carro na pista, mas o agrupamento de uma interrupção de prova fez toda a diferença no ano passado, né? Que foi quando o Lucas de Grassi fez aquela aposta arriscadíssima, né? De trocar a asa, ele tinha tido um problema na asa logo nas primeiras voltas, conseguiu fazer teve o D'Ambrosio que segurou o pelotão, enfim. A do ano anterior teve essa peculiaridade, mudou completamente o jogo da prova por causa do safety car. Não que a Fórmula E dependa dele, mas já que você está perguntando sobre a diferença das duas provas, o que faltou nessa prova foi talvez um safety car, embora, como a Bárbara citou, o pelotão andou sempre junto, né? Não teve uma separação tão grande como a gente vê muitas vezes em outras categorias. O pelotão estava junto, né? Não aconteceu porque não acontece todo final de semana que tem corrida, uma corrida espetacular, como foi, por exemplo, e aí eu acho que a gente tem que fazer esse parênteses aqui, né? Porque estávamos, entre aspas, em período de férias, que foi aquela corrida absolutamente para a história do mínimo do automobilismo moderno, aquela corrida tem que estar na história, né? Porque foi um espetáculo que foi visto em Santiago. Foi uma maravilha, foi uma corrida com briga pela liderança, com briga entre dois companheiros de equipe, infelizmente sem a equipe saber que eles estavam brigando, né? Até para quem acompanhou essas duas provas, é sempre importante lembrar que a Techeetah teve um problema de imagem, não estava recebendo nada de rádio, não estava conseguindo falar com os pilotos, quando Lotterer e Verne fizeram aquela briga épica, e o dono da equipe, o chefe de equipe, que me fugiu o nome, deu uma entrevista esse final de semana dizendo que aquilo não acontece mais, né, com a equipe funcionando, que é mais um exemplo de como, quando os boxes são ausentes, como o automobilismo melhora. Mas feito um parênteses da corrida de Santiago, aquilo ali foi magnífico, a desse final de semana não foi, até também, né, claro que não é a única razão, porque a Fórmula E, ela vai além desses autódromos, dessas pistas, traçados, melhor dizendo, que podem ser muito melhorados. Essa pista no México, para mim, é a pior aberração de todas, né? Porque fazer no meio da cidade justifica, mas já que entrou pelos portões de um autódromo, eu fui e sempre serei contra fazer um arremedo de pista dessa maneira como fizeram. A pista é fraquíssima, podia se usar, tem retas maravilhosas, mesmo que não se usasse tudo, podia se fazer qualquer coisa melhor do que esse arremedo de pista que fazem no México, né? Então, para você, Campos, a questão que acabou impactando na avaliação foi a questão do safety car. Também a do safety car, né? Também, não foi tudo porque o pelotão estava junto, né? Acho que é mais aquilo que eu falei, né? Não é todo dia que dá, né? Que emplaca. Mas é melhor que a corrida média seja uma exceção, como é na MotoGP, do que seja a regra, como são em outros campeonatos, né? Aí você tocou num ponto interessante que eu quero passar pro Raposo, que eu já sabia que tinha sido crítico e tem sido crítico por conta desses problemas eletrônicos, enfim, modo de segurança que os carros entram para evitar algum outro tipo de problema ali. A gente vai discutir isso mais a fundo, mas eu queria falar com o Raposo exatamente disso. A corrida da Fórmula E, para você, sendo média, não te dá uma sensação de uma corrida melhor do que de outras categorias, ou não? Na verdade, a influência ou a avaliação que você faz da corrida não tem relação nenhuma com o prazer que você possa sentir em outras provas? Não tem. Eu acho que
corrida é média na MotoGP, na Fórmula 1, na Fórmula E, ela não tem esse fator, mas porque na Fórmula E se tem um pouco mais de tolerância, não vejo assim. A Fórmula E eu confesso, né, que eu ainda acho muito o Campos, apesar de falar que ele não consegue perceber a questão da velocidade, me incomoda muito. A questão me parece muito lento, muito duro. Eu não sei muito bem definir a questão dos carros, mas eu já estou meio que acostumando com isso também. Eu concordo que a prova do Chile foi uma prova boa, apesar também de alguns carros parando do nada, mas foi uma etapa. O final foi, né, muito bom de ver companheiros de equipe brigando e depois descendo do carro, não houve discussão nem nada, houve cumprimento e tudo mais, como deveria ser. Então foi uma prova que empolgou, e não é porque eu tenho os meus problemas com a Fórmula E que que empolgou menos. E quando empolga igual as que empolgam, e quando é média também é média, como são as outras. Não tem uma certa diferença por ser Fórmula E. Enquanto você falava, Raposo, eu fui atrás de uma informação que até o Campos mencionou, eu acho, Campos, é o Edmond Chu, que você tá falando, que era o owner da Tista, né? O dono da Tista. Não sei se é ele especificamente. Ou é você o de tá óculos falando de cabelo branco. Eu sei descrever, eu não sei o nome, mas é aquele que deu entrevista. Ele deu no sábado. Do sábado, sim. As duas Então provas. tem O evento foi todo no sábado, né? Eu que dividi sábado treino e classificação, e domingo eu vi a corrida. Mas enfim, ele deu nas duas sessões. Ele deu entrevista. Preston e Léo Thomas é o staff principal. Não sei qual dos três que você tá mencionando, mas provavelmente é um dos três, tá? É um dos três, enfim, independente do nome da pessoa que seja, é só registrar o lamento, né? Porque o que a gente viu, o Raposo colocou uma coisa muito interessante, que é, a gente teve os dois carros chegaram a se empurrar, né, numa das curvas, né? O Lotterer engata na traseira do Verne e acaba empurrando o carro ali, foi uma coisa assim, muito por pouco que não teve nada pior, mas eu acho que é absolutamente louvável. Não aconteceu nada, não tem que se ficar imaginando, tem que se fazer manchete, como fez, ou vários tweets de veículos de comunicação dizendo pilotos quase jogam fora, o resultado não é por aí. Eu acho que a linha da imprensa é diferente dessa linha nossa, quase jogaram fora. Eu prefiro ver pelo ângulo de não jogaram, fizeram um excelente espetáculo. O que fica de se lamentar é porque parece que só fizeram aquilo porque os boxes não tinham a menor noção do que estava acontecendo. Né? E essa tese, Raposo também vai vai se lembrar, já está careca de ouvir eu falar isso. Quando os boxes não participam de uma corrida, seja ela qual for, a corrida sempre fica melhor. A interferência normalmente é para piorar a corrida. Normalmente é para segurar o piloto. Normalmente é para transformar em estratégia o que pode ser resolvido do braço. Então fica só esse lamento a ser registrado para o corrido. Não apaga a prova de Santiago. A prova de Santiago foi não viu, ouvinte? Tem oportunidade de ver, vá atrás. Nessas férias teve gente me pedindo dicas aí nas redes sociais, né? Nossa, como é que eu consigo assistir tal corrida? Onde que eu vou? O ouvinte pode fazer isso com a gente, né? E a gente oferece aí alternativas, digamos assim, para se assistir essa prova. Quem não assistiu, é um grande prêmio delicioso de se acompanhar, o grande prêmio de Santiago, né? Estamos falando aqui hoje do México, para deixar bem situado. O de Santiago vale a pena. O do México teve algumas ultrapassagens, teve fritada de pneu, teve algumas divididas de curva, mas não chegou nem perto, né? Agora, Bárbara Franzin, aproveitando também, colocando você no meio dessa discussão a respeito sobre a prova em si do México, você achou que, de alguma forma, a vitória estava, ou era clara a vitória do Félix Rosenqvist, só se, como ocorreu, ele teve um problema, ele perdeu essa vitória, ou em algum momento você viu ali algum prospecto de disputa, por exemplo, um Oliver Turvey chegando, alguma coisa que passou batido na transmissão? Você enxergou uma possibilidade de uma disputa que na pista de fato não ocorreu? Pra ser bem sincera, não. Eu até tava quase publicando no Twitter falando, nossa, mas que corrida chata, ele vai vencer com a maior tranquilidade. E aí eu olhei assim pra TV, tava tipo na volta 17, aí eu falei, dá uma segurada, tem muita volta ainda, deixa de ser aquelas que nem tá na metade, mal começou e você já tá reclamando. E aí depois, quando ele teve os problemas, eu falei, não, ainda bem que eu não falei nada, porque
estava sendo precipitada mesmo, mas ele estava com 5 segundos de vantagem, estava super tranquilo, sabe? Aquela corrida era dele, ia ser bem difícil alguém chegar, só realmente se tivesse outro tipo de eventualidade, e foi até por isso que eu achei bem triste o que aconteceu, porque ele não estava à frente por uma circunstância, era por a qualidade dele naquele momento. Sei que a gente gosta de corridas disputadas, a gente gosta de ter alternância, principalmente na liderança, mas era uma corrida que ele estava dominando, então acho que isso deixa um pouquinho mais triste. E o fato também dele ficar ali tentando, né? Dá problema uma vez, vamos tentar de novo reiniciar, o carro vai. Aí, um pouquinho depois, acontece de novo até ter que realmente correr para os boxes e tentar trocar de carro, que também a gente sabe que não ia adiantar, porque não ia ter condições de chegar ao final da corrida. Mas respondendo essa pergunta, sim, acho que ele ia vencer. É engraçado isso, né? Nós estamos vendo uma 4ª temporada, engraçado no sentido, acho que até de surpresa, tá? A gente tá vendo uma temporada com um certo equilíbrio, com equipes que relativamente já estavam estruturadas nos anos anteriores, como a Tista, né, que se estruturou no ano passado, e a Mahindra, com um bom início de campeonato, um ótimo desempenho, Renault e Audi oscilando, e por que não dizer a surpresa da Jaguar, que tem feito um bom campeonato. Fábio Campos, este era um campeonato que você esperava nesse momento, 4ª etapa, essas equipes com variações tão grandes de desempenho? Veja que a gente teve um vencedor, que ainda não mencionamos, mas vamos mencionar agora, o Daniel Abt, que nunca havia vencido na categoria, com o carro da Audi, que parece ser um carro muito bom, mas que ainda não tinha completado uma prova nesse nível, né? Ele tinha tido bons resultados, o Lucas de Grassi não teve, mas o Abt conseguiu completar essa prova graças e ajudado por uma estratégia não, né? Uma questão nova dos pitstops. Ele conseguiu ter um bom resultado, saindo um pouco dessas equipes novas que estão tomando conta, mas num automobilismo que é tão difícil ver esse equilíbrio, você não acha isso legal, interessante, está acontecendo já numa temporada da Fórmula E e chegando nessa 4ª etapa da Cidade do México? Não só isso é interessante que você colocou, né? Aliás, fácil parênteses, o Abt ele até venceu uma corrida esse ano, mas foi desclassificado, né? Se não me engano foi Hong Kong, acho que a segunda de Hong Kong, enfim. Isso mesmo. E foi desclassificado a Audi, agora chamada Audi, né? É a equipe das desclassificações, né? Tem várias vitórias caçadas, e o que faz até a gente confundir. O Lucas de Grassi, ele venceu de fato a prova do México do ano passado. Não foi essa vitória ele não perdeu, ele perdeu do ano retrasado. No ano passado, essa da estratégia maluca, né? Da troca da asa que eu citei, ele venceu e ficou com a vitória de fato. Então, só para a gente deixar certinho. Mas é porque são tantas desclassificações que envolvem, né, essa equipe, que a gente acaba se confundindo. Mais legal do que esse equilíbrio que você está falando, retratado pela Abt, né, que, né, tem um sinal de equilíbrio numa categoria, ver o Daniel Abt vencer. Né, isso é o sinal maior de equilíbrio. Ele, para mim, está num nível muito abaixo dos seus concorrentes. Mas teve lá o seu mérito, teve essa questão dos pitstops, que a gente pode entrar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas o que eu estava dizendo é que muito mais legal e que vai ao encontro, não de encontro, porque concorda, vai ao encontro do que você falou, é a prova também anterior, lá vou eu voltar para Santiago, que viu a vitória de uma equipe que é a única, não oficialmente, de uma montadora. Né? A Techeetah é uma equipe, é a única oficialmente independente, conta com equipamento de outras equipes da Renault, mas não é uma equipe oficial Renault, como é a Dams. E a primeira dobradinha da história da Fórmula E. Né? A primeira dobradinha, olha que coisa, é feita justamente por uma equipe independente. Né? Então, isso é muito legal. Só que isso não é coincidência. É o que o ouvinte vai nos ouvir falar sobre isso no bloco de Fórmula 1 ao longo de 2018. Já adianto.
Não é coincidência. Essas coisas não acontecem por sorte. Às vezes em alguns campeonatos sim, mas não é nesse caso não. Nesse caso há um regulamento técnico que é posto à mesa de uma maneira que favorece a competitividade, favorece o equilíbrio, favorece até mesmo o que vocês estão dizendo aí, que é algo que ainda pode ser trabalhado, que é a falha mecânica, a falha essa falha da bateria, né? E parece que a bateria esquenta muito, né? Ele entra em modo de segurança, o carro. Uma coisa que acontecia pouco... Eu até não sei se esse é o problema oficial não, viu, Ross? Só deixar claro aqui. Eu não sei se esse é o problema oficial do Rosenqvist, não. Só para deixar claro aqui, eu não sei exatamente o problema, mas em alguns casos acontece isso, né? Você queria completar? Eu posso só finalizar com uma coisinha? Não, vai. Pode ir. Só para ressaltar também nessa questão do equilíbrio, respondendo a sua pergunta, a gente vê brigando pela liderança do campeonato uma equipe como a Mahindra, né, que a gente tem duas equipes na liderança do campeonato, a Independente, a Techeetah, como eu acabei de citar, e a outra é a Mahindra, que por mais que seja indiana, por mais que a Índia seja um país que tem uma indústria automobilística até forte, não se compara ao peso de uma Jaguar, de uma Renault, e você vê, são as duas equipes que estão brigando. Então a Mahindra, repito, não é uma montadora pequena, principalmente no mercado asiático, mas em termos globais não se compara a essa contra as quais ela está brigando, né? Citroën, Renault, Audi, enfim, mostra o quanto é positivo isso na Fórmula E. O equilíbrio ele é real, ele está aí há 4 temporadas, como você citou. Ele não é uma coisa que acontece, por exemplo, na Fórmula 1. Acontece de 7 pilotos vencerem 7 corridas uma vez a cada, sei lá quantos anos. Na Fórmula E, ele é constante. Esse equilíbrio é interessante. Não é mais interessante do que as corridas, mas é mais um fator ainda de atração, porque imprevisibilidade é uma das palavrinhas que eu acho fundamentais, que devia estar na cartilha, no dicionário e anotada no caderninho de qualquer um que vai assistir uma corrida de carro. Só para avisar, Fábio Campos, segundo o Dibag Gil, que é o chefe, né, da Mahindra, ele aquela falou figura folclórica ali, isso, que fica ali, né, mostrada toda hora, as câmeras adoram ele, né? Exatamente. Ele falou que a bateria no carro do Rosenqvist falhou, e ele teve que reiniciar o carro algumas vezes por conta disso. Então foi uma falha de alimentação da bateria. Pode ser um pouco por conta de ter esquentado, enfim, ele não entrou no detalhe do que aconteceu, mas falou em termos gerais que a bateria falhou. E para desespero do Thiago Raposo, isso pode continuar a acontecer e até se agravar, porque o próximo passo do carro já na temporada que vem, se eu não me engano, é já o carro que dura a corrida inteira, é já não haver a troca de carro. Então isso mesmo. Né? Não é isso, Bárbara? Então a exigência da bateria vai ser ainda maior. Então se essa é uma coisa que a categoria... Eu não acho que é um problema crônico. Eu até entendo que incomode, mas eu não acho que está sendo um problema crônico, assim, de acontecer com 5, 6 carros por corrida. Eu acho que seria pior. Claro que tem que trabalhar nisso. Mas é um problema, realmente é um problema. E agora, o que será da próxima temporada, com o carro tendo que aguentar a corrida inteira, a bateria tendo que aguentar a corrida inteira? Então, pode ser que esse problema seja ainda... se estenda por mais algum tempo. A gente espera que não, mas pode ser. Estou conjecturando aqui, não entendo exatamente esse carro tecnicamente novo, o que ele vai trazer de tão diferente assim. Não estou tão por dentro de por baixo da carenagem. Por cima da carenagem a gente já viu. A gente tem muito até o que comentar se quiser. Tem Halo, tem maravilha toda. Mas por baixo eu não sei exatamente qual é o salto que essa bateria vai dar, ou seja, pode ser uma coisa que a gente ainda veja acontecendo. Ô, Fábio Campos, eu vou então aproveitar a sua deixa para Thiago Raposo participar aqui e perguntar para ele, o que incomoda mais para você, Raposo? Essas quebras, entre aspas, dos carros, ou essas falhas dos carros, para ficar melhor colocado, no meio da prova, ou uma corrida que pode ser decidida por um piloto que coloca o cinto mais rápido? Cara, eu acho a ideia de acabar com o limite máximo, né? O limite mínimo é uma grande ideia. Não me incomoda em nada, em absolutamente nada. Eu acho essa corrida, já que tem que obriga o pit stop, que deixa as equipes brigarem também no pit stop. Obrigar um pit stop e fazer todo mundo fazer um pit stop não pode, né? Fazer menor do que o tempo mínimo, não me agradava muito. Então, esse ponto me agrada muito. Se é questão,
troca o cinto mais rápido que seja, já que é obrigado a trocar de carro e já que é obrigado a fazer o pit stop, que Faz parte do jogo, né? faz parte do jogo. O que não me agradava era a ideia de que vocês vão entrar lá, mas se você trabalhar muito rápido, você vai ter que ficar lá 3 segundos parado esperando, senão você vai queimar o tempo e você vai ser... Então isso não me desagrada nem um pouco. O que me desagrada é o carro parando do nada. Eu acho que tá crônico, sim, porque se vocês pegarem todas as corridas, não estão sendo 4, 5, 6 carros, mas todas as corridas deste ano teve pelo menos 2 ou 3 carros acontecendo. E carros lá na frente. Mas a Fórmula 1 não tem 2, 3 carros que abandonam toda a corrida? E fora que é o seguinte, pode ser que tenha relação o problema, mas não necessariamente é o mesmo componente falhando, né? Nenhuma equipe vai abrir o jogo e falar, não, falhou este componente específico da bateria. Mas pode falhar. Alguma coisa parecida ali. Me parece muito estranho não ser o mesmo problema, porque a solução é a mesma. Para, reinicia e volta. Os sintomas da doença são iguais, né? Para e volta, né? Mas no caso, até por conta da Fórmula 1, a gente já viu isso. Esses carros têm muita eletrônica embarcada. Eu até queria trazer um assunto que eu vi... Você traga a Bárbara Franzin. Você, por favor, traga a Bárbara Franzin para a discussão. Que ela tá muito calada aí. Ela tá muito verdade, calada. Ela queria falar. Fala você, Babi. E aí depois eu falo, porque o meu assunto vai fugir um pouco. Então, fala você. Não, só queria trazer um contraponto ao que o Raposo disse. Não é nem... para defender, dizer que eu sou a favor ou contra, mas a gente, sobre os limites de velocidade no pit stop, a gente viu nesse último fim de semana o mecânico do Lottery sendo atropelado, né? Ele passou pelo pé direito ali, na imagem parecia só que tinha dado uma batidinha, mas foi um pouquinho mais sério, ele teve problema num dos ligamentos, e não só teve essa consequência, mas o piloto foi punido também com uma passagem, né, pelos pits durante a prova, acabou terminando um pouco mais atrás, ficou bem bravo, e ele disse que essa era uma coisa, né, o sentimento dele que ele trouxe foi de que a partir do momento que liberaram essa questão de trocar de carro sem ter um tempo determinado, vão acontecer mais incidentes como esse, que até demorou para acontecer alguma coisa, e que a gente pode ver mais situações desse tipo. Então criou uma certa polêmica aí, né, em torno desse assunto, que os pits podem ser meio apertados, que não tem quase lugar para os mecânicos ficarem, mas também só dizendo que ano que vem a gente tem o carro que não vai precisar trocar, né? Então é uma polêmica aí que vai ter tempo para acabar. E vai perder um charme, eu acho, vai perder um charme da categoria. Eu concordo. Eu acho que essa troca, esses pilotinhos pulando assim de um carro para o outro é uma coisa interessante. Só pescando... no começo, Campos, era bizarro, né? Eles pularem de carro e a gente acabou acostumando e vai sentir falta. Não, eu nunca achei assim bizarro no sentido de, nossa, que absurdo, mas eu entendo o que você tá falando, era uma cena tão diferente, né? E agora a gente já acostumou. Como nas corridas de endurance, o carro para, troca os pilotos, eu acho que não é um elemento assim de, nossa, nessa categoria o cara tem que trocar de carro. É legal, é bacana, inclusive pode reavivar a corrida de um piloto. Né? Porque o cara bate ali, arrebenta o bico, a suspensão, dependendo do momento da prova, ele consegue voltar para a prova. Ele consegue pelo menos se colocar ali, talvez sonhar com ponto, enfim. Claro que ele vai perder muito, mas pode ser uma questão de até salvar a prova de um piloto. Mas eu estava ouvindo vocês dois falar, vocês dois citaram duas coisas dessa parada baseado aqui no que vocês dois falaram. No que o Raposo disse, até o objetivo, até Raposo, acho que foi até alcançado, né? Porque eu tô puxando de cabeça aqui, nessa corrida, os 6 primeiros, de 2 em 2 as posições foram invertidas nos boxes. O segundo passou o primeiro, o quarto passou o terceiro, o sexto passou o quinto. Eu fiquei reparando isso, né? Eu fico ali sempre de olho nos caracteres, né? Assim, na ordem ali da corrida, tô ali fazendo as minhas memorizações malucas, e deu para perceber isso claramente, né? Dos 6 primeiros, todos trocaram posições. Justamente nos boxes, ou seja, inverteu o primeiro, o segundo, o terceiro, o oitavo e o nono passaram o sétimo, que foi o Lin e o Félix da Costa, o Lottery e o Lin passaram o Félix da Costa. Bem lembrado. Ouvinte, começo de temporada é uma maravilha, né? Todo mundo com a cabeça afiadinha, lembra de tudo, né? Isso é começo de temporada, quero ver em dezembro, a gente tá tomando nota dessas coisas. E a respeito do que a Bárbara falou, é o seguinte,
essa mudança do tempo mínimo, ela tem que ser ela teve que ser, eu espero que tenha sido, acho que essa é a forma melhor de colocar, porque já aconteceu, muito bem feita, porque tem que ter um sensor nesse cinto de segurança, né? Porque o tempo mínimo era para garantir que o piloto saía amarrado, e isso precisa existir. Isso não pode ser abolido de maneira nenhuma. Existe um sensor, se não me engano, até na prova de Santiago, foi punido, teve um piloto que pagou multa, enfim, acho que foi até da Techita mesmo, Lotter. Então, isso ao tirar esse tempo mínimo, abre-se, deixa-se as trocas um pouco mais inseguras, entre aspas, mas é importante ter essa verificação de que o carro não está saindo, de que o piloto, porque a troca acho que foi até a do Lotter mesmo, foi muito rápida. É impressionante. Se você separar, ele sentou no carro e arrancou. Foi uma coisa muito, muito, muito rápida, né? Se estão fazendo isso de uma maneira segura, ok, né? Segue a vida, segue o jogo. Mas eu não era contra o tempo mínimo, embora concorde com vocês, né? A imprevisibilidade não era tão grande. Normalmente as trocas, ninguém trocava de posição, porque todo mundo trocava antes e ficava todo mundo esperando o tempo mínimo. Né? Então não tinha troca de posição praticamente nos boxes. Então esse elemento trouxe, né, veio à tona. Mas eu confesso que eu fiquei com uma certa preocupação com segurança. Quem diria eu, né, que sou um fã do Halo, ficaria com preocupações de segurança. Mas acho que estão fazendo fã do Halo, tá, gente? Ironia pura! Quem tá chegando, pode ter pura. muito ouvinte chegando, né? Nossa, um podcast em 2018, que legal, deixa eu ouvir. Bem-vindo você, ouvinte. Eu não sou a favor do Halo, sou contra ele, mas falo isso em outros blocos aí pela frente. O que eu queria fechar, Fábio Campos, até que foi comentado com vocês a respeito da parte técnica, os problemas dos carros, né? Sobre tecnologia embarcada. E aí eu lembrei de que nesse período, nessa entre-safra, eu assisti um documentário, e você também deve ter assistido, Campos, que eu sei, da McLaren, o Grand Prix Driver, né? Sim. Que foi disponibilizado no Amazon Prime Video, e claro, o Fábio Campos viu pela Amazon Prime Video. Não comente nada, Campos, por favor. Não. Se os meus colegas, se os meus companheiros também já assistiram, só queria saber isso. Depois a Ainda gente... não. Depois fala pra eles depois como assiste lá pela Amazon Prime Video. E no documentário mostra o que foi o martírio da Honda não conseguindo fazer ligar o carro de Fórmula 1, um carro do ano passado, da McLaren, agora a Honda é Toro Rosso, mas ano passado McLaren, eles não conseguiam ligar remotamente o carro. Uma coisa que parece ser simples para os carros de hoje em dia. Eles conseguem ligar remotamente. Que também, se você pensar em tecnologia, fala, nossa, mas eu posso ligar um motor de alta potência com um toque num teclado. Poderia. Não, só que na Fórmula 1, só um parênteses rapidinho. Na Fórmula 1, o piloto hoje em dia consegue ligar o carro, utilizando o MGU-K, né, que seria o KERS. Ele consegue trazer o giro do motor e ligar. Só parece que nunca aconteceu na história da Fórmula 1. Hoje em dia, o piloto de Fórmula 1 consegue, não em todas as circunstâncias, depende do carregamento, enfim, mas é possível ligar o carro de Fórmula 1. Exatamente. Mas aí a questão que eu quero levar na Fórmula 1, que tem um aparato enorme, técnico, tudo, a parte eletrônica também faz presente a esse ponto de influenciar uma equipe, como foi a McLaren, de não conseguir ter um bom ano. Ficou claro no programa, já era assim divulgado que os problemas do software da Honda, mas ficou claro assim, tá por A mais B nesse documentário, o quanto foi difícil fazer o motor da Honda funcionar eletronicamente. O problema era eletrônico, não era só simplesmente potência, era eletrônico. O início de ano foi totalmente eletrônico, tanto é que tem uma parte sensacional desse documentário, que é a reunião da McLaren, falando sobre como eles entregaram um projeto de carro, falando que eles conseguiram, a McLaren, no caso, tinha conseguido entregar tudo. Teve um monte de problema da McLaren, mas depois do que a Honda fez, que não conseguia ligar o carro, eles falaram, não, nós fizemos tudo certinho, porque o problema não era a gente. Eu só queria fazer esse parênteses, pegar esse exemplo da Fórmula 1 e trazer para a Fórmula E, né? Então, assim, a gente tá vendo algo
que acaba sendo normal. Talvez não pare o carro por conta até dessas outras tecnologias embarcadas, até pelo modo que é utilizada o combustível na Fórmula E, né, que é totalmente elétrico e diferente da Fórmula 1, que tem alguns componentes que dão tração para esses motores e essas unidades de potência, melhor dizendo. Então, assim, tem um cenário muito mais complexo. Acho que é muito mais complexo. E a Fórmula E está se estabelecendo. Então, para mim, é possível aguentar essas falhas, sabedor que no futuro a tendência é diminuir, conforme a tecnologia for evoluindo. Não que isso pode ser uma desculpa para que todas as corridas tenham problemas, sendo que, aí eu só faço detalhe em cima da opinião do Raposo, sendo que podem ser componentes diferentes que façam esse tipo de... essa coisa, né, do carro parar acontecer de maneiras diferentes e tudo mais. Mas na eletrônica, Raposo, ou na TI, como você bem sabe, reinicia que às vezes as coisas funcionam. Eu só acho, não tô entendendo porque que vocês estão sendo tão tolerantes. Eu acho que nós aqui no papel de entendedores, né? O ano passado vocês não gostaram quando eu falei que a gente não era a imprensa especializada. Nós no papel de imprensa especializada, acho que a gente não deveria aceitar e se contentar ou tolerar. Eu não aceito, é que eu não aceito vamos dizer assim, eu não aceito que seja toda vez a mesma coisa no mesmo componente, mas eu não tenho base para dizer que é toda vez a mesma coisa no mesmo componente. É isso que eu estou falando. E também estou falando que num primeiro momento, para uma categoria que diferente da Fórmula 1, até questão de orçamento, tudo, tem algumas restrições, eu ainda consigo entender esse tipo de falha, que está se desenvolvendo uma tecnologia. É diferente, o contexto é diferente. Então essa análise crítica vai se basear nesse contexto. Não que, aí eu concordo contigo, não que isso vire uma muleta. Uma muleta que a gente não consegue trabalhar com a bateria com uma determinada temperatura sempre, e toda vez que ela sobe muito, tem que se desligar o carro. Entendeu? Esse é meu ponto. É até aí que vai o tolerável, na minha opinião. Não, mas aí vai se resolver, né? Eu acho assim, também deixei claro quando eu falei aqui no meu último comentário que é algo para se trabalhar sim, não é para se sentar em cima disso e deixar rolar. Mas é uma categoria que está puxando, né? A Fórmula E, ela tem uma relevância tecnológica enorme porque ela está puxando a indústria para uma coisa absolutamente nova, né? Que é essa questão elétrica. Então, é até compreensível que aconteça, e eu acho que vai sumir isso. Isso vai ser eliminado de uma hora para outra, embora problema mecânico nunca vai ser eliminado do automobilismo. A gente tem que ter isso sublinhado. Mas esse tipo de problema na bateria, ele vai se resolver. Eu não tenho a menor dúvida. Eu só acho que pode ser que a gente tenha que esperar mais por causa de um carro aguentar uma corrida só. Será que eles vão conseguir dobrar o nível, ou já conseguiram, né? Porque a tecnologia já está aí, é a questão agora de colocar na pista. Será que eles já conseguiram dobrar a vida útil dessa bateria? E outra coisa que a gente tem que pôr na discussão também, o quanto a montagem de um carro influencia nisso. Né? O quanto uma equipe pode estar fazendo alguma coisa errada, ou algumas equipes podem estar tentando fazer alguma coisa errada, um cabo que passa onde não deve, é o duto de ar, de refrigeração, que não vai aonde tem que ir. Né? Quem garante que isso é pura falha de má construção? Aí só estando lá dentro para saber, né? Por falar em equipe, Bárbara Franzin, você deve ter acompanhado e visto nessa última etapa de novo um bom resultado da Jaguar. E assim como o nosso ouvinte, o Nelson Luiz, deve ter percebido algumas coisas e eu quero ouvir você. Claro, comentando que o Nelson nos trouxe aqui pelo e-mail que o Diogo Gomes adora repetir, cafécomvelocidade@gmail.com. Nelson Piquet tem feito boas corridas, mas tem sofrido com certa queda de rendimento em alguns momentos cruciais. Se a Jaguar conseguir sanar essa dificuldade, o brasileiro tem chance de voltar aos pódios da Fórmula E? Então tem aí, Nelson Piquet e Jaguar, que eu acho que é um bom momento, já que a gente está falando de equipes, né, de equipes que estão fazendo coisa errada, vamos falar de uma que está fazendo a coisa certa, porque
do ano passado para cá, ela deu um grande salto e o Nelsinho tá mostrando serviço, né? E eu acho que isso tem um link com o que a gente estava comentando um pouco antes sobre essa alternância de equipes mesmo no topo da Fórmula E, ou se melhorando, né? Eu acho que isso que é interessante da categoria, que a gente ainda não viu, assim, um grande domínio, né? Sempre a gente teve a Edans ali como uma das equipes principais, a Audi, mas querendo ou não, chegou um pouco a hora delas também passarem dificuldades e outras conseguirem aí se mostrar, como a gente já mencionou, da Tech Sheet e da Mahindra, mas a Jaguar não tá ruim, né? Ela tá no 3º lugar do campeonato, e eu acho que as corridas que a gente viu, né, dos 2 pilotos nesse final de semana já mostram que estão no páreo sim, né? O Piquet chegou num 4º lugar ali, que quase foi 3º, né? Ele tentou brigar pela posição, acabou não conseguindo concretizar, então foi bem legal de acompanhar. E o Mitch Evans também, eles estavam ali naquele grupinho que ficou o trenzinho durante boa parte da prova e conseguiram se sustentar. Então acho que é um bom resultado sim, e eu vejo que a equipe pode continuar bem, até beliscar pódio sim, não acho que é uma coisa impossível de acontecer. Mas, né, vamos torcer para os carros delas também não darem o problema de apagar no meio da corrida, que aí não tem muito que a gente pode fazer. Bom, quem não teve esse problema, como nós já falamos no meio do programa, foi o Daniel Abt, que saiu vencedor, seguido de Oliver Turner, de Sebastian Buemi, Nelsinho Piquet ficou na 4ª posição e Jean-Éric Vergne o 5º lugar. Na classificação do campeonato, Vergne é o primeiro com 81 pontos, graças à quebra do Rosenqvist, que não acabou pontuando, ficou com os seus 69. Sam Bird, que também acabou discretíssimo nessa etapa, teve problemas, largou de trás e não conseguiu se recuperar, ficou na 3ª posição. Sebastian Buemi já aparece na 4ª colocação e sempre tem que se olhar para o Buemi em se tratando de Fórmula E. E o Nelsinho Piquet na 5ª posição do campeonato com 45 pontos, como a Bárbara disse, sendo bem regular. Já quem ainda tem tido problemas, mesmo conseguindo alguns pontos nessa última etapa, é Lucas de Grassi. Conseguiu os 3 primeiros pontos nessa rodada do México, mas está lá embaixo, na 19ª posição, o que é terrível no caso dele, que está defendendo o título. Então é isso, gente. Da Fórmula E ficamos por aqui. Voltamos em breve, né? Para falar sobre a etapa de Punta del Este, que seria a etapa brasileira, não é isso? Mas vai ser a etapa uruguaia, mais uma vez. Uma belíssima cidade, por sinal. Podem visitar, uma das cidades mais belas que eu conheço pessoalmente, mas claro, eu queria ver essa competição aqui em terras brasileiras. É isso, esse bloco da Fórmula E se encerra agora. Você pode ouvir ele a qualquer momento, assim como o bloco da Fórmula 1, que nós separamos para ficar facinho para vocês entenderem os 2 programas. Vem aí, Fórmula 1.